cima exatamente disso. Eu confesso que eu estou decepcionado. Eu acho que a gente não pode ser definitivo. Eu exigir um Corinthians pronto no mês de março, mas eu confesso que eu esperava um Corinthians jogando mais nas mãos do Thiago Nunes. O que você pensa sobre o assunto? E vamos debater aqui o Corinthians, João. Eu acho que o Thiago Nunes realmente é uma enorme decepção. Não esperava, até pelo que a gente viu do Thiago. Eu cheguei a dizer aqui no Fox Sports que, na minha opinião, no último ano e meio, ele era o melhor treinador brasileiro, né, pegando ali do meio de 2018 até o final de 2019. Considerava realmente o Thiago o melhor treinador, mas ele deu um passo maior na carreira, foi para o Corinthians, que é uma pressão diferente, tentou e está tentando fazer uma reformulação, né, mudar um estilo de jogo de uma equipe que nos últimos 11, 12 anos jogou de uma forma e foi extremamente vitoriosa com ela, e eu acho que ele pode dar certo. Eu acredito que ele não terá tempo para fazer isso, porque se for eliminado do Paulista e, pior ainda, se for rebaixado no Paulista, o que seria a vergonha suprema, muito pior do que ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, aí eu acho que ele não vai resistir. Acho que não terá tempo. Por que não acontecer com o Thiago Nunes o que aconteceu um dia com o Tite, né, que também era muito criticado em um determinado momento quando o Corinthians saiu de uma Libertadores da América. E ele deu a volta por cima, o Tite se tornou o maior treinador da história do Corinthians. Mas eu não sei se ele terá força, terá apoio político para resistir a essa eliminação do Campeonato Paulista, que já está praticamente confirmada, e ele agora tem que concentrar as forças em evitar o rebaixamento, porque se cair, nem São Jorge segura ele, viu, Calheiros? E a gente, quando você está falando, João, a gente está mostrando justamente o que eu dizia aqui, Quesada, Rafael Marques, Zinho. Esse é o momento, ó. Mesmo com paralisação, mesmo sem bola rolando, o torcedor não parou. E são protestos de uma das torcidas organizadas do Corinthians, que tem como alvo o presidente André Sanches, Quesada. O que é mais interessante é que essa torcida apaixonada pelo Andrés, né, durante boa parte do mandato dele, do primeiro mandato, né, agora se volta totalmente contra o mandatário corintiano. É aquela história, né? Você deixa de ganhar, o time não resolve dentro de campo, a torcida vai eleger alguém para pegar no pé. E nesse caso é o presidente. Tenho visto pouca coisa em relação ao Thiago, né? Não vi nenhum protesto forte contra o Thiago. Então, quer dizer, o torcedor tem essa consciência, né? Que é pouco Direcionou para o Sanches. Direcionou para o Sanches, embora eu não tire a responsabilidade do Thiago. E um detalhe, quem trouxe o Thiago foi o Sanches, né? Sim. Todo mundo queria. A propósito, todo mundo queria que o Carille voltasse no ano passado. Todo mundo queria. Né? Todo mundo queria. O Carille voltou eu no não semestre. Entendi. Eu também não, eu também. Ah, que você fez assim. Porque assim? eu sou um crítico do Carille, do segundo semestre, né, Zinho? Você sabe. Não, sim, não. Mas no eu primeiro, entendi, você fez assim, aí eu... Não, eu fui um crítico. Também. Achei que ele deveria voltar, porque ficou muito na nossa mente o quê? Aquele bicampeonato paulista e o campeonato brasileiro. Sim. E o time jogando um futebol diferente daquele que a gente viu no segundo semestre, que era um futebol medroso, um futebol lá atrás, reativo, que chutava 3 vezes contra o gol do adversário e a bola nem acertava o gol do adversário. Então, mudou-se. O Carille saiu, veio o Thiago, em cima disso que o João falou, se você fosse eleger nos últimos 18 meses o melhor técnico do Brasil, você vai eleger o Thiago, porque não é fácil ganhar uma Copa do Brasil e uma Copa Sul-Americana, principalmente em um time que não tem o poder econômico de outros grandes do futebol brasileiro. Isso mostra também o tamanho da gestão do Atlético e o trabalho do Thiago, trabalhando muito com a base. Então, as expectativas eram as melhores. O Corinthians inicia lá na Copa Flórida, que a gente acompanhou, não é? E depois teve o jogo contra o Botafogo, até se preparar contra o Guarani do Paraguai na Libertadores, com um estilo diferente. O time chutando mais contra o gol do adversário e tal. Aquilo criou uma empolgação na fiel torcida, mas depois não virou, né? O momento de dar o salto, de dar o up,
o time simplesmente estagnou. Aí fez uma partida ruim contra o Guarani na Libertadores. No jogo da volta conseguiu o resultado, mas não suficiente para se classificar. E aí começou a derrocada. Com a história da cartilha, com o fato de alguns jogadores não estarem se empenhando, jogadores não estavam entendendo muito bem, né, o que dizia o treinador. Enfim, a coisa degringolou de vez. E aí tem um outro processo, só para não me alongar. Esse ano é um ano de política no Corinthians. Então, muito disso daí, se for só a parte do futebol, acho que tem que realmente pegar no pé do presidente, né, Andrés? Porque isso é normal, você sabe, não precisa ensinar isso para você. Agora, se isso tiver algum cunho político, isso que está aí na imagem, e provavelmente deva ter, quem perde, viu, oposição? Ou situação, porque tem os caras da situação que estão de olho também, quem perde é o Corinthians, não é o Andrés. Porque o Andrés vai embora, quem fica é o Corinthians. Vou repetir, o Andrés vai embora no final do ano. Quem fica é o Corinthians. E o Corinthians é maior do que o Andrés, do que todo mundo. Inclusive dos caras que querem ser presidente do Corinthians. Inclusive dos caras que foram colocar essas faixas aí na fachada. Ah, sim. Que só existe porque tem um time, tá? Porque ao que consta, o time surgiu em 1910. Depois vieram as torcidas, tá bom? Só para contextualizar. A gente tem, inclusive, João, Zinho, Rafa e Quesada, a gente fez uma comparação. A gente tem como ilustrar isso aqui na prática, que o Quesada acabou de falar. O trabalho do Carille, em termos de aproveitamento na temporada passada, com o trabalho atual do Thiago Nunes. Tem condições de a gente já colocar na tela? Então vamos lá, coloca aí, ó. Olha só, 10 primeiros jogos do Timão no ano de 2019 e no ano atual. O aproveitamento no ano passado foi de 50%. Repare, olha, em 10 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Era primeiro do grupo dele na 10ª rodada do Campeonato Paulista. E já o Thiago Nunes, 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. O aproveitamento bem inferior, hein? Praticamente a metade do ano passado. Estamos levando em conta só o Campeonato Paulista, né? Porque não temos a Libertadores. O parâmetro de comparação. E nesse mesmo período, no ano passado, o Corinthians do Fábio Carille tinha disputado um jogo de Copa do Brasil e um de Copa Sul-Americana. E esse time atual disputou 2 jogos de Libertadores com uma vitória e uma derrota, o que não mudaria muito em termos de aproveitamento. E também não está computado da Florida Cup, né? Não, Florida Cup não. Nem é para estar mesmo. Não tem mas olha ali, eu lembro, apenas 11 pontos, né? O Calheiros, Rafa, João e Izinho. Eu lembro que no ano passado já havia uma crítica também em relação ao Carille, porque assim, 4 vitórias, mas tinha 3 derrotas aí, né? Muita gente entendendo que 50% era um número que poderia ser melhorado. Então, desculpas, Carille, né? Temos que pedir desculpas ao Carille, porque o aproveitamento do Thiago... presta Pelo atenção, amor de Deus. Esses 10 jogos, eles estão computados os jogos da Libertadores também, né, Silvani? E o geral do... Ou não? Só o Paulista, tá bom? Porque então, no Paulista tem 10 jogos. É isso. Faltam 2 para terminar, né? Essa primeira fase. Faltam 2? Então são 9. São 12 rodadas, Tem 10 jogos, faltam 2. Tem 10 jogos, são 10 jogos faltam no 2. Paulista, é isso mesmo. São 11 rodadas? Não, são 12. Não, são 12. Os 3 times da outra chave. São 4 em cada grupo. 4. Você joga contra os... Mas peraí, você quer que sejam 9 rodadas? Não. Se você quiser, os corintianos topam, porque vão faltar 3. São tantos formatos Aí seria ótimo. que eu acabei me perdendo. Seria maravilhoso. Tem razão, são 12 rodadas. São 12 rodadas. São. Apenas então, esse desempenho aí é apenas do Campeonato Porque o Paulista. Corinthians falta jogar contra o Palmeiras e o Oeste. Sim. E se você considerar tecnicamente uma comparação que vai além dos números, que seria a comparação de elenco, se você observar peças individuais, eu até acho que dá para considerar o atual levemente superior ao desse de 2019. Se no máximo um empate técnico, o time do ano passado era melhor do que esse. Então isso só estrutura e fortalece ainda mais a percepção do trabalho não bem sucedido do Carille. O que foi? Não. Eu tô falando com a nossa produção aí. Não, só em relação, se estivesse discordando de mim em relação ao seu time ser pior do que o ano passado. Porque eu acho que não. Acho que esse elenco é melhor que o do ano passado. E acho que talvez por isso as críticas são mais justas e mais
e mais plausíveis, porque se esperava mais desse Corinthians em comparação ao de 2019. A sensação que a gente tem, em cima do que o Quesada colocou, de percepção de elenco e também esse lado político, além de ser ano de eleição, tá para ser marcada aí uma reunião para aprovação das contas, que só não aconteceu ainda por causa do coronavírus. Sim. Né? Sim. Isso adiou toda a agenda. Então, cria-se toda uma atmosfera com uma demora maior, né? Um tempo maior, e isso só aumenta o volume do potencial crítico, ou ele orquestrado ou voluntário por parte dos torcedores. Ninguém, Calheiros, ninguém antes do início da temporada, não vi nenhum colega nosso, nenhum analista, nenhum torcedor, ninguém falar que o Corinthians errou ao contratar o Thiago Nunes. Muito antes, pelo contrário. Ele foi quase uma unanimidade. Todo mundo defendeu que ele viesse, por conta do bom trabalho feito no Atlético Paranaense. Ressalvada a questão que tem que ser pontuada de uma mudança de paradigma, né, de referência, com todo respeito ao Furacão, o Atlético Paranaense se tornou um grande clube, recentemente conquistou competições importantes, ainda não dá para comparar o tamanho de um com o outro. Então, havia a necessidade de ultrapassar uma barreira para o próprio Thiago Nunes. E eu acho que a mensagem que fica para o mundo do futebol é que ele talvez não esteja ainda pronto, tecnicamente pode estar, taticamente talvez, mas para lidar com determinadas cobranças, pressões, e isso pode explicar um pouco essa derrocada do Corinthians. 6, né, Quesada? Pedimos desculpas agora ao Thiago Nunes. De 30 foi para 36, não 30. 36%. E quase 37, né? 36,5%. Mas também não muda muito o valor do real, porque está fora das quartas de final. Sim, você jogou em grandes clubes. Você certamente já viu, de dentro do campo, isso que o Rafael acabou de destacar. Aquele treinador que troca um clube de menor expressão por um clube de grande expressão. Você jogou em Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio. Você certamente já viu isso ao longo da sua carreira. Vocês, jogadores, sentem que é uma dificuldade ou muitas vezes isso acaba atrapalhando, isso acaba prejudicando o desenvolvimento do trabalho de um técnico que está chegando nessas condições? Sim, eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas não vou fazer, não. Vai deixar o Ia citar nome. Não, curioso. Eu ia imitar uma pessoa, mas é melhor não. Olha só. Posso te dar um exemplo? Eu estava no Rio Grande do Sul, quando você, aquele timaço do Grêmio, da era da ISL, era comandado por Antônio Lopes. Boa. Um ícone, uma referência no futebol brasileiro. E, de repente, chegou um treinador do Caxias, Tite. Você é bom, hein? Não é? Você é bom, hein? Você é bom exemplo? Eu ia falar. Eu ia dar esse exemplo positivo para o Tite, mas, ao mesmo tempo, ia colocar o seguinte: você, na sua colocação, já falou. O time que ele tinha, os atletas que ele tinha, o elenco que ele tinha, né? Você acompanhou, a gente estava junto lá direto. O final do ano, o Antônio Lopes foi treinador em 2000, mas o final do ano foi o Celso Roth, no Brasileirão. A eliminação pro São Caetano. Perdemos para o São Caetano, que marcou uma época também do São Caetano. Mas o Celso Roth já começou a melhorar o time, a arrumar o time, a também limpar o ambiente. E saiu, né, na mudança que foi feita no final do ano, o Tite fazendo aquele sucesso no Caxias, chega o Tite, mas com esse bom trabalho do Celso Roth, uma base, e aí ele vem com a filosofia de trabalho dele, um cara que foi jogador de futebol e que também se preparou para a função, com cursos, né, com estágios, sendo auxiliar. E aí os jogadores, quando vê no treinador conhecimento, quando vê no treinador bons treinos e um poder de liderança, uma base já tem um elenco bom, mas esse elenco bom vê no treinador o potencial, a forma de falar, a forma de motivar, aí ele acaba conquistando essa confiança. Mas se o Tite chega ali, naquele Grêmio que você conhece, que estava o Leão lá no início do ano, lembra? Lembro. Que nós tomamos de 4 da Portuguesinha de São Paulo, com todo respeito, dentro do Olímpico.
Se ele chega naquele Grêmio do Antônio Lopes, que perdeu pro Tite, pro Caxias do Tite, tomamos de 3 lá em Caxias, e aí no Olímpico a gente não reverteu, o Caxias foi o campeão. Eu não sei se ele duraria. Por mais que ele tivesse potencial, é o exemplo que eu estou dando. Depende muito do elenco que ele tem na mão, para que aí ele, com a postura dele, num elenco que tem uma base, dê condições para ele desenvolver o trabalho. O que eu quero dizer? Primeiro ponto, eu não vou imitar a pessoa não, mas primeiro ponto, eu acho que eu não sou aqui defensor do Andrei Sanches, não tenho amizade com ele, nada. Gostem ou não, ele nas últimas ações dele de escolha de treinador, o que a Sada já falou aqui, era o que todo mundo queria. A volta do Carille campeão brasileiro, bicampeão paulista, e aí depois conquistou o tri na volta dele. Contratação de jogadores, levou o Júnior Urso, que era cobiçado pelo Flamengo, pelo São Paulo, trouxe o Bocelli, não está jogando nada agora, é outra coisa, mas era um atacante artilheiro. Dentro das condições financeiras do Corinthians, ele ainda conseguiu reforçar, trazer jogadores. Errou em outras situações, errou. Agora mesmo, o Thiago Nunes não era quase unanimidade. Acho que era unanimidade. Eu não vi ninguém falar assim, péssima contratação. Não devia trazer o Thiago Nunes. E ele trouxe, conseguiu tirar o cara lá. O Luan, por mais que ele vivia um momento ruim no Grêmio e continua vivendo no Corinthians, mas era um cara que quando contratou, todo mundo também falou assim, poxa, boa contratação para esse jogo ofensivo, sim, pode ser... Então, trouxe agora esse meio-campo, o colombiano. Cantillo, todo mundo elogiou. Pô, ótima contratação. Sid Clay. Trouxe o Sid Clay. Agora, os caras não estão jogando, vieram acima do peso. É uma outra. Estou falando a função do presidente. Ele comete erros também, mas ele fez coisas boas, assim, boas contratações. Claro. Deu um elenco de razoável para bom. A gente discute até isso, né, Zinho? Muitas vezes reforça o que a gente está dizendo aqui. Eu, quando digo que eu esperava um Corinthians jogando mais, João, passa muito por isso, que o Zinho acaba de falar. Agora só concretizando, hein, João, até para você também analisar isso, eu assisti uma entrevista do Carille para o nosso Benjamin. O Benjamin foi. O que você acha do Thiago? Ótimo treinador, eu vou resumir aqui. Ótimo jogador, ótimo treinador, fez um trabalho maravilhoso, só que do jeito que ele jogava no Atlético Paranaense, com o elenco que tem, se ele conseguir, vai ser um aprendizado para mim. Teve até a humildade de falar, vai ser um aprendizado para mim. E uma coisa que eu já falava aqui nos nossos programas, eu olho para o elenco do Corinthians e para esse jogo ofensivo que todo mundo quer, criticando que o Corinthians jogava um futebol feio, horroroso, e o João Guilherme falou, vitorioso. O segundo semestre do ano passado foi horrível, mas jogando dessa forma, com esse futebol mais conservador, o Corinthians é um dos maiores campeões dos últimos 10 anos. Se não for o maior. É o maior. Libertadores, Mundial, Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, ganhou tudo. De 10 a 20 é quem teve mais conquista. Ganhou tudo. Então, no estilo, eu quero dizer o seguinte, as dificuldades do Thiago Nunes pode ser essa. O elenco que ele tem na mão não é para propor esse jogo. Agora, tem um outro detalhe também, e aí é muito delicado a gente tocar nesse ponto, mas a gente conhece pessoas que trazem informações no nosso dia a dia e tal. Talvez o Thiago, que já mostrou que é um treinador competente, isso é inegável, pelo que ele fez no Atlético Paranaense, talvez ele não esteja sabendo conduzir as situações internamente no dia a dia. Isso aqui não é uma informação, é uma dedução. Talvez algumas atitudes, a forma de conduzir alguns processos, como, por exemplo, outro dia, o que a Sada mesmo estava falando, né, que ele tomou uma atitude e ele proibiu a presença de muitas pessoas que não têm nada a ver com o futebol, com o dia a dia, ali no CT do Corinthians.
muita gente que fica em torno dos jogadores, e a gente vê aí diversas vezes que essas pessoas estão ali só para se aproveitar e não ajudam, atrapalham, né? A gente já viu um monte de jogador se enrolar por causa disso e continua vendo. Então ele proibiu essas pessoas de estarem ali. Convenhamos que não é uma atitude muito popular, porque o cara que tem os amigos próximos, ele fica irritado, pô, o cara não está deixando